Olá, bem-vindo a todos, paz do Senhor a todos. Estão todos prontos para louvar ao Senhor esta manhã? Amém? Dormiram todos bem esta noite? Então vamos ficar de pé, quem puder, e vamos todos louvar a Deus esta manhã. Amém? Amém. E vamos dizer, glorioso Deus, aleluia. Nós temos um Deus bom, amém, irmãos? Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus e canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Glorioso Deus, aleluia. Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus e canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador, grande Salvador. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo, para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Aleluia, que isto possa ser a declaração do nosso coração, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez, glorioso Deus, aleluia. Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus e canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador, grande Salvador. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo, para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Mais uma vez, tu és santo, tu és santo. Aleluia. O nosso Deus é santo, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso. Aleluia. Vamos adorar este Deus maravilhoso, amém, irmãos? E faça esta oração esta manhã. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo, para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Mais uma vez, tu és santo, tu és santo. Aleluia, aleluia. Podemos aplaudir o nome do Senhor esta manhã, aleluia. Ele é santo, Ele é maravilhoso, amém, com toda a força do nosso coração, aleluia. Glória a Deus.
Paz do Senhor. Estão todos bem? Todos felizes? Ainda bem. Queria deixar, primeiramente, um vídeo do nosso pastor, porque, infelizmente, ele hoje não teve a oportunidade de cá estar e já está cheio de saudades vossas, mas não pôde mesmo. Hoje ia haver batismos noutra igreja e ele tinha que lá estar. Por isso, ele quer deixar um videozinho para vocês, se possível. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Depois de um tempo em Moçambique, Maputo e algumas cidades ali nos arredores, um tempo muito abençoado, este fim de semana nós vamos ter a oportunidade de estar também no culto de batismos com a Assembleia de Deus de Algés e, como disse aos irmãos, também ter a alegria de ver um dos futuros genros ser batizado e participar em todo este processo. Por essa razão, não estamos juntos hoje, mas eu espero que todos possamos estar juntos no próximo fim de semana, dia 25, será o nosso passeio da igreja e culto de batismos, conforme vai ser anunciado ainda antes do final deste culto. Desejo a todos muitas bênçãos de Deus, dizer que o Gerson Neto, que está aí a dirigir o louvor, não se esqueçam de agradecer pelo esforço, pelo empenho, e também ao João Paulo Costa, que vai estar a ministrar a palavra de Deus. Desejo que Deus possa usar cada um deles, cada um de vós, para que seja um culto maravilhoso, abençoado na presença de Deus, e estaremos juntos no próximo domingo, dia 25. Até lá, bem-ajam, Deus vos abençoe. Pronto. E por isso mesmo, fazendo aquilo que o pastor disse, vamos aproveitar este bocadinho, vamos nos cumprimentar, perguntar uns aos outros como é que correu a semana, cumprimentar o Gerson, né? Ele é pastor, já é. Ainda não, está quase, para a semana, já é, de coração já é. Ele tem sido alguém que já esteve connosco na tribo e agora veio dar aqui uma ajuda para nós também, não é? Aproveitem e cumprimentem-no, digam-lhe que ele é bem-vindo. E que pode ser sempre bem-vindo quando quiser, que esta porta está aberta, está bem? Pronto, irmãos, estejam à vontade, cumprimentem-se, está bem? Amém. I
Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, irmãos? É bom este momentinho para nós nos cumprimentarmos, para nós termos. Vamos continuar a louvar ao Senhor. Amém? Esta manhã. Os irmãos estão alegres. Amém? Nós estamos todos em comunhão, nós servimos todos ao mesmo Deus. Amém? Deus é a melhor coisa que nós podíamos ter na nossa vida. Amém? Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós cantamos, nós devemos ter sempre isto em mente. Então ia pedir que todos pudessem ficar de pé, os que podem. E vamos louvar ao Senhor e vamos cantar que não há nada melhor que o nosso Deus. Amém? Vamos cantar isto com convicção do nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Ti, Senhor. O mundo busca, mas não me preenche. Nenhum tesouro que possa alcançar me satisfará. Mas chegaste a Deus e mudaste a minha vida, e todo o meu ser novo se fez em Teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que Tu. E eu venho a Ti e vês que sou fraco, e mesmo sabendo das falhas e erros, Tu me chamas amigo. Obrigado, Senhor, porque o Deus das montanhas é também Deus dos vales, e seja onde for, me encontras, Senhor, com graça e amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada, aleluia, nada melhor, não há nada, nada melhor do que Tu. Não há nada, aleluia, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que Tu. Será que podem acompanhar com as vossas palmas e fazer 3 vezes assim? Isso. Choro em dança, das beleza às cinzas. Aleluia. Tornas vergonha em glória. Sei que só Tu podes, Deus. Tornas choro em dança, das beleza às cinzas. Tornas vergonha em glória. Sei que só Tu podes, Deus. Morte tornas em vida, Teus sepulcros em jardins, e o mar abres caminhos. Sei que só Tu podes, Deus. Sei que só Tu podes, Deus. Sei que só Tu podes, Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Canta isto com toda a convicção do teu coração. Aleluia. Não há nada, nada melhor do que Tu. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que Tu. Torna choro em dança, aleluia. Torna choro em dança, das beleza às cinzas. Tornas vergonha em glória. Sei que só Tu podes, Deus. Morte tornas,
morte tornas em vida, e os sepulcros em jardins. No mar abres caminhos, sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Aleluia! Só o nosso Deus pode, aleluia! E quando nós cantamos, nós temos esta noção que só Deus pode todas as coisas. Se tu tens alguma coisa na tua vida, tu podes entregar nas mãos daquele que pode todas as coisas. Aleluia! Amém? Nós temos essa confiança, amém, irmãos? Nós estamos a adorar o Criador de todas as coisas, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é o único caminho que nos leva à vida, aquele que é o Senhor desta igreja, assim como é o Senhor da minha igreja, assim como é o Senhor de todas as igrejas em Portugal. É o nosso Deus, aquele que é digno. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Pode adorar ao Senhor esta manhã, irmão. Adora ao Senhor com as suas palavras. Aleluia, vamos adorar, vamos levantar a nossa voz em adoração, em louvor àquele que merece tudo, àquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, 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 glória a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Ti, Deus. Aleluia. Levaste a minha cruz, com Tua morte, liberdade compraste. A Ti a vida dou e cantarei Tua bondade para sempre. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Glória a Ti, Senhor, aleluia. Só Ele é digno, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Seguro posso estar diante do Teu amor inegável. Graça é sem par, eu cantarei Tua bondade para sempre. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o Teu nome, Jesus. Senhor, digno é o Teu nome, digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor, digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é, Senhor. Aleluia, Ele é digno, Ele é digno, Ele é merecedor de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, o nosso Deus, aquele que nos resgatou. Aleluia, glória ao Teu nome. Vamos pedir para que Ele encha este lugar da Sua glória, a Sua glória que
que nenhum de nós poderia contemplar, a não ser pelo seu Filho. Aleluia! Com a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como Aleluia. enche o céu. Nome sobre todo Nome sobre todo nome, digno de exaltação. que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo nome, digno de exaltação. Glória a ti, Senhor, aleluia. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixem-me dizer-vos uma coisa, irmãos. A igreja não tem vitória enquanto nós todos juntos não cantarmos digno. Digno é aquele, digno é o nome de Jesus, digno é aquele que nos resgatou, digno é o Senhor desta igreja, digno é aquele que me resgatou, digno é aquele que tem todo o poder para curar, para salvar, aleluia. Digno é o nome do Senhor, Ele é digno, aqui na pontinha, Ele é digno, aleluia. Aleluia, vamos levantar a nossa voz, irmãos, aleluia, e vamos cantar mais uma vez. Tu és digno, Senhor, aleluia, glória a ti, Senhor. Digno é o Senhor, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Sim, tu és digno. Teu é o louvor. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Glória a ti, Senhor, aleluia, aleluia. Senhor, nós estamos aqui rendidos a ti, Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, enche este lugar com o teu Espírito Santo, Deus. Oh, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir aquilo que tu tens para cada um de nós, Senhor. Oh, Senhor, nada é por acaso, Senhor. Esta porta aberta não é um acaso, Senhor. Cada irmão e irmã que está aqui presente não é um acaso, Senhor. Cada pessoa que veio a este lugar, Senhor, que talvez até nem acredite em ti, Senhor, não é um acaso. Não é um acaso. Senhor, tu queres falar com cada um de nós, Deus. Oh, Senhor, fala através do teu servo, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Seja para exortar, para ensinar, Senhor. Seja para o que for, Senhor. Oh, Senhor, abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, nós sabemos que tu és um Deus presente, Deus. Aleluia, Senhor.
também fica com as criancinhas que estão lá dentro, Senhor. Ó Senhor, que elas possam crescer na Tua força, Deus. Que elas possam crescer na Tua graça, Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Neste mundo, Senhor, corrompido, Senhor, nós queremos ver uma geração forte, Senhor, de crianças, de jovens, Senhor, de adultos, Deus. Nós queremos ver o Teu nome a ser proclamado, Senhor. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Mais uma vez, só as vozes. Aleluia. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Só Ele é merecedor. Só Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Ora, muito bom dia. Bom dia. Bem dispostos? Dormiram bem? Amém. O computador agora pregou-me uma partida. Começou-me aqui a fazer umas atualizações e agora não consigo ligá-lo. Mas pronto, Deus é grande. Gerson, não é? Deus te abençoe. Deus deu-te um grande dom. Deus te abençoe. Amém. Deus possa te abençoar grandemente. Eu estou abençoado esta manhã. Amém? Vamos à palavra Lucas, capítulo 19, começar no versículo 1 até ao 7. Amém? Estava aqui a ver se eu consigo... Ele está mesmo a reiniciar, que era para ler. Eu não tenho nada contra a palavra de Deus, gosto de usar a Bíblia, mas a irmã pode se sentar. Amém? Mas isto aqui para mim é muito melhor, é que a minha vista de cada vez está pior, então assim com os dedos vou aumentando as letras, isto para mim é o máximo. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 1. Peço perdão aos irmãos, já estou mesmo a abrir. Aleluia. E a semana foi abençoada, irmãos? Uma semana abençoada. Louvado seja Deus. Só um bocadinho. Eu sinceramente não sei o que é que aconteceu aqui. O tema da minha mensagem hoje é um pequeno, grande homem. Então diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu
e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É até aqui a palavra do Senhor. O médico Lucas, o doutor Lucas, no capítulo 19, ele dá destaque a um homem cujo nome era Zaqueu. E a Bíblia destaca este homem Zaqueu e descreve como ele é, dando ênfase à sua estatura. O homem destaca-se na sua estatura, normalmente por dois extremos. Número 1, se for muito pequeno. Número 2, se ele for muito alto. Se for uma estatura normal, dificilmente vai se destacar. Mas se a pessoa for muito alta, ela destaca-se pela sua altura, e se a pessoa for muito pequena, ela vai se destacar pela sua pequenez. E nós na Bíblia nós temos Zaqueu e já agora também temos o Golias, o gigante. Então o texto diz que este homem, chamado Zaqueu, que estava em Jericó, ao ouvir falar de Jesus de Nazaré, o mais novo e atual pregador, trazendo consigo uma palavra poderosíssima, uma palavra cheia de unção, simples, mas acompanhada com muita graça e muitos milagres, acompanhavam Jesus Cristo de Nazaré. E muito rapidamente Jesus ele começa-se a tornar um homem bastante famoso, muito conhecido na terra da Palestina, de Israel, e comparações não começavam a faltar. Muitos diziam que ele era parecido com Elias, outros diziam que ele se assemelhava a Jeremias, outros diziam que ele era igual a Moisés, ou mesmo a João Batista. Mas uma coisa é certa, irmãos, é que Cristo, ele arrebatava muitas pessoas, arrebatava grandes multidões à sua volta. Em Lucas 5 diz lá que a multidão o oprimia, a multidão apertava, tirava o seu espaço. Tanto eram as pessoas que estavam à volta de Jesus, que Jesus quase nem conseguia respirar. Então Jesus ele trazia consigo uma grande multidão. No capítulo anterior, se os irmãos repararem, antes de Jesus entrar em Jericó, ele depara-se com um cego à beira do caminho e que pedia auxílio. Aquele cego ele queria ver, ele pedia a Jesus que pudesse ver. E Jesus, cheio de compaixão, enquanto passava, ele para à volta daquele cego e dá vista àquele cego. E a multidão que o seguia glorificava a Deus, estava bravos de júbilo. Aquilo era um milagre que as pessoas nunca tinham visto, que estava à volta de Jesus. Então, quando nós chegamos então ao versículo 1, Jesus então alcança a cidade de Jericó, juntamente com aquelas pessoas que o seguiam, fazendo barulho, trazia uma grande algazarra, chamando a atenção daqueles que estavam ali, todos ali à volta. E aí então é que a gente encontra Zaqueu em Jericó. E quando diz Zaqueu, ele está em Jericó e começa a ver toda aquela multidão, todas aquelas pessoas, toda aquela algazarra. Quando Zaqueu descobre e chega aos seus ouvidos que Jesus está a entrar em Jericó, Zaqueu, ele planta no seu coração, ele enraiza no seu coração, ele semeia no seu coração o mais simples dos desejos. Eu quero ver hoje quem é Jesus. Zaqueu, ele estava determinado. Eu hoje quero ver quem é Jesus. Este era o desejo de Zaqueu. O desejo que Zaqueu plantou no seu coração. Eu quero ver. Eu hoje quero ver quem é Jesus. Zaqueu estava determinado naquele dia. Eu hoje vejo quem é Jesus. Hoje os meus olhos vão contemplar quem é Jesus. Irmãos, graças a Deus que eu tenho o privilégio de que já vi quem é Jesus. E eu acredito que muitos irmãos aqui também já viram quem é Jesus. Eu já vi que Jesus é o pão da vida. Eu já vi que Jesus é a luz do mundo. Eu já vi que Jesus é o Rei dos Reis. Eu já vi que Jesus é o médico dos médicos. Eu já vi que Jesus é conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Amém? Irmãos, eu já vi que Jesus faz o que ninguém faz e pode o que ninguém pode. Eu já vi, irmãos. Eu já vi. Se os irmãos já viram, digam glória a Deus. Amém? E Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele precisava de ver quem era Jesus, porque ele nunca tinha visto Jesus. E o texto diz mesmo que ele procurava ver quem era Jesus.
Mas para realizar este seu desejo tão simples para nós, Ezequiel ele tinha algumas dificuldades. Ezequiel tinha ali alguns problemas que ele tinha que resolver. E a primeira dificuldade é que Ezequiel, ele era chefe dos publicanos. E ao ser chefe dos publicanos, isto quer dizer uma coisa, é que Ezequiel era funcionário público. Trabalhava para o Estado romano. E isto era um problema para ele. Ezequiel, a dificuldade dele, porque ele era, ao ser funcionário público, ele trabalhava para o Império Romano. E porquê, irmãos? É que Ezequiel também era judeu. E o seu patrão, sendo César, ele carregava uma grande cruz. É que Ezequiel cobrava os impostos aos judeus. Vocês estão a ver o filme? Como é que isto estava? Ainda por cima, impostos, irmãos, é coisa que ninguém gosta. Eu não gosto. Eu tenho um telemóvel. Não quer dizer que receba muitos e-mails. Mas cada vez que eu recebo um e-mail das finanças, eu começo logo a pensar, ai Jesus, que isto é mais uma conta que vem aí. Nunca vos aconteceu isso? Começa logo o suor a cair. Quando eu começo a olhar para aquilo, bem, graças a Deus esta vez não foi uma multa. É outra coisa. Mas, se há coisa que eu não gosto é receber e-mails da repartição de finanças. Porque eu fico mesmo a tremer, irmãos. E às vezes quando a gente vai lá, às vezes nem temos a culpa. Parece lá uma multa, mas isto não tem nada a ver comigo. Desculpe lá, isto é impossível. Pois, você tem razão, não sei o quê, mas primeiro paga. Primeiro paga. E depois, se tiver razão, a gente logo dá o dinheiro. Até, mas porquê é que eu vou pagar uma coisa que eu nem tenho culpa disto? Olha, mas é assim, o que é que você pode fazer? E eu às vezes estou lá no balcão até estou a morder a língua. É verdade, irmãos. E a pessoa que me está a atender não tem culpa nenhuma. Ezequiel, possivelmente, tinha este problema. Ezequiel, ele tinha esta marca de traidor para os judeus. Ezequiel, ele não podia usar a sua influência perante os judeus para chegar perto de Jesus, para ver Jesus. Ezequiel não tinha amigos, o seu círculo de amigos era bastante curto. E ele não tinha amigos que ele pudesse dizer, olha, não te importas, leva-me só por aí, até ali Jesus, eu só quero ver Jesus. Ezequiel não tinha isso. Mesmo sendo Ezequiel um alto funcionário do Império Romano, entre os judeus, a sua influência era zero. E este era um dos problemas que Ezequiel tinha. Mas graças a Deus, irmãos, que nós para chegarmos a Jesus não precisamos da influência de ninguém. Nós para chegarmos a Jesus basta ter um coração quebrantado, um coração humilde. E Jesus estará lá de braços abertos para te receber. Amém, irmãos? Então Ezequiel, ele não podia usar a sua influência. A segunda dificuldade que Ezequiel tinha de enfrentar e vencer é que a Bíblia diz que Ezequiel era um homem pequeno. Quando a Bíblia nos descreve a estatura de Ezequiel, um homem pequeno, a Bíblia está a dizer-nos que Ezequiel estava fora do padrão do povo hebreu ou do povo judeu. Ele era baixinho, de pequena estatura. Então, mas para aí, sendo Ezequiel, isso era um problema sendo Ezequiel pequeno, isso era um problema para ver Jesus? Olha, para me verem a mim, a dificuldade não é muita, porque eu normalmente andei com 2, 4 pessoas na rua, não ando assim com muita gente à minha volta, não teriam dificuldade nenhuma, até uma criança podia ver. Agora, para Ezequiel, que era pequeno, e tratando-se de Jesus, que ele queria ver Jesus, que no mínimo ele possivelmente trazia ali mais ou menos, ou mais, ou para menos, não sei, à volta de 5.000 pessoas. Isto falando nos capítulos atrás em Lucas do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vai pelas terras de Israel numa jornada. Portanto, Jesus possivelmente levava ali 5.000 pessoas. E agora imaginem 5.000 pessoas à volta de um homem e uma pessoa bastante pequena, baixinho, querendo ver Jesus. O texto diz que ele procurava ver. Sabe o que é procurar ver para um homem pequeno, no meio de uma data de pessoas, para ver Jesus? É bastante difícil, irmãos. Possivelmente ele andava lá em bicos de pés. Possivelmente trazia uma caixa de fruta debaixo do braço para tentar subir alguma coisa. Possivelmente ele tentava ali abrir uma frecha no meio daquela multidão para conseguir ver Jesus.
Possivelmente ele procurava um lugar alto para subir. E eu lembro que Zaqueu, ele não queria falar com Jesus. Zaqueu, ele não queria tocar em Jesus. A única coisa que Zaqueu queria era ver quem era Jesus. Mas a multidão para ele era uma dificuldade. A multidão atrapalhava. A multidão o impedia de ver quem era Jesus. E a terceira dificuldade que Zaqueu tinha de enfrentar é que Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus, ele nunca tinha visto Jesus. Zaqueu não tinha o Facebook de Jesus. Zaqueu nunca tinha visto Jesus numa capa de uma revista. Ou nunca tinha visto Jesus numa folha de um jornal. Zaqueu, ele nunca tinha visto Jesus. Se alguém nunca viu Jesus, fisicamente, se alguém nunca viu, ninguém poderia saber quem era Jesus. Se Jesus hoje entrasse aqui nesta igreja, sentasse num lugar qualquer, com o corpo físico que pisou a terra de Israel, você não poderia dizer se era Jesus ou não era. Não sabia, irmãos. Sabe porquê? Porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele era semelhante a todos. Não havia nada em Jesus que se destacasse pelo olhar que era Jesus, fosse na aparência. Ninguém podia dizer que este é Jesus pelos olhos, ou pelo nariz, ou pela boca. Ninguém poderia dizer. Jesus no meio do povo era semelhante a qualquer companheiro. Então como é que nós saberíamos quem era Jesus, se nunca o tivéssemos visto? Como é que nós poderíamos saber quem era Jesus? Irmãos, não era pelo ver, era pelo ouvir. Quando Jesus começava a falar, nós sabíamos que era Ele, porque ninguém falava como Jesus, ninguém pregava como Jesus, ninguém dá conselhos como Jesus, ninguém conforta como Jesus, ninguém consola como Jesus, ninguém edifica como Jesus Cristo. Há uma história, eu não tenho a certeza, mas penso que é em João, em que o chefe dos sacerdotes manda uns guardas prender Jesus. E os guardas saíram com a missão de prender Jesus. E lá foram os guardas. E quando chegaram onde Jesus estava, Jesus ele estava a pregar. E possivelmente um dos guardas devia ter dito: deixa eu acabar de falar que a gente já o prende. Hoje a gente vai prendê-lo, ele hoje não escapa. E Jesus estava a pregar. E os guardas encostaram-se lá a um pilar a ouvir Jesus. Tudo muito bonito, mas a gente vai te prender. Mas ele tem razão, aleluia. E Jesus ia falando, aquilo estava a mexer no coração daqueles guardas. É verdade, eu já passei por isto, é verdade. Aleluia, é verdade. E Jesus prega e prega, tanto que ele prega que os guardas estão abençoados. E aqueles guardas acabam por se vir embora, não levam Jesus, tiveram a ousadia de ir de mãos vazias para o pé dos sacerdotes, e os sacerdotes perguntaram: então, onde é que está Jesus? Eu não sei o que é que se passou, mas eu vou-vos dizer uma coisa, meus meninos, ninguém fala como aquele homem fala. Amém, irmãos? Ninguém fala como Jesus fala. Quando ele fala, o vento para e a tempestade acalma. Quando ele fala, a morte recua e o diabo bate em retirada. Aleluia! Esta é a voz de Deus. Quando ele fala, a tristeza vai e a alegria chega logo pela manhã. Portanto, irmão, não desanime. Quando ele fala, o atrito se alegra, o abatido se levanta, o soberbo é abatido e o humilde é exaltado. Aleluia! Quando ele fala, a terra treme com a sua poderosa voz. Este é Jesus. Irmãos, eu vou-vos dizer que ninguém fala como Jesus fala. E quando Zaqueu, ele percebeu que a multidão o atrapalhava, quando Zaqueu percebeu que a multidão estava a ser um impedimento, quando Zaqueu percebeu que a multidão estava a ser uma barreira, quando Zaqueu ele percebeu que estava a perder tempo com as pessoas, ele pensou para si: eu não vou perder tempo com estas pessoas. Eu vou deixar para trás estas pessoas todas e eu vou correr adiante. Irmão, não perca tempo com as pessoas. Não perca tempo com as pessoas. Se tem um desejo no seu coração
se tem um projeto no seu coração, se tem um sonho no seu coração, não perca tempo com as pessoas, passa adiante, que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Louvado seja Deus. E Zaqueu foi o que fez, ele correu adiante e ele encontrou uma figueira brava. Era uma figueira pública, só não subia para aquela figueira quem não quisesse. E agora a dificuldade de Zaqueu aqui era, subo ou não subo? Sabe onde é que estava a dificuldade deles, irmãos? Era na sua posição social. Que é o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Estão a ver o Ministro Fernando Medina só para a figueira ou não subo para a figueira? Estão a ver? Vamos agora aqui para Zaqueu. Se eu subir, os comentários que vão chegar a Roma, está-se mesmo a ver quais são. Vocês já viram aquele homem, o cobrador de impostos? O homem está passado da cabeça. Mas o que é que se passou? O homem subiu a uma figueira. Mas onde é que já se viu isto? Viram-no em cima de uma árvore, vejam só. A sério? Então, mas como é que se pode confiar num homem, num cobrador de impostos em cima de uma árvore? Mas ele é algum miúdo ou é o quê? Mas porquê que ele subiu à árvore, afinal de contas? Olha, era para ver aquele judeu chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabem, mas é que ele não se importava do que é que fossem dizer. Os brasileiros normalmente dizem, estou nem aí, cara. Ele não se importou com nada. Ele disse, eu vou subir àquela figueira. Eu vou subir àquela figueira. Eu não quero saber o que é que vão dizer a César. Eu hoje, irmãos, eu estou determinado a ver quem é Jesus. Eu hoje estou determinado a ver quem é Jesus. Escutem, porque a Bíblia diz que ele era chefe e rico. Ele era chefe e rico. Não era um indivíduo qualquer. Ok? Ele tinha um estatuto na sociedade. Mas tinha um problema. Ele era pequeno. Ele queria ver Jesus, mas não podia. A Bíblia diz que ele era chefe. Era um homem grande na sociedade. Era rico. Era um homem grande. Mas Jesus chegou. Ele era pequeno. Escute. Ele era chefe. Estava lá em cima. Ele era rico, lá em cima. Mas Jesus chegou pequeno. Ele é empresário. Ele sabe falar. Mas Jesus chegou pequeno. Ele é influente, irmãos. Ele conhecia muita gente. Era respeitado. Mas Jesus chegou pequeno. Ele tinha dinheiro. Mas Jesus chegou pequeno. Aonde Jesus chega, irmãos, não há ninguém maior que Jesus Cristo. Grande é só um, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. E não há ninguém maior que este homem. Amém? Então Zaqueu, ele sobe à figueira brava, versículo 4. Ele era pequeno, mas ele era inteligente. Veja o texto. Porque Jesus havia de passar ali. Ou seja, Zaqueu está a controlar a multidão. Jesus lá no meio que ele nem consegue ver. Está a ver a multidão, ok, a multidão está a vir por ali, vai entrar por aquela porta, vai ali passar pelo som, passa por ali, não sei o quê. Pai, de certeza que eles vão passar aqui. Eu vou ficar aqui nesta figueira. Eu vou subir aqui esta figueira, eles vão ter que passar por aqui. O homem não era nada parvo, irmãos. Zaqueu, ele conhecia o caminho. Irmão, faz 2 meses que eu não vou à igreja. Ninguém vem pescar. Irmão e irmã, vocês sabem o caminho. Verdade ou mentira? No domingo passado não fui ao culto porque ninguém me foi buscar lá com a carrinha. Irmão, você sabe o caminho. Mas eu tenho vergonha de subir à figueira. Irmão, irmã, tem vergonha, vai passar mal. A mesa está colocada aqui na igreja. Amém, irmãos? E Jesus é aqui que Ele está a passar. Louvado seja Deus. E nós sabemos o dia que Ele vai cá passar. Então Zaqueu, ele está na figueira. E ele está lá na figueira e ele diz, ele vai passar aqui. Ele vai passar aqui. Eu tenho certeza que ele vai passar aqui. Eu não preciso falar com ele. Eu só quero o contemplar, mais nada. Eu nem sequer o quero tocar. A única coisa que eu quero é ver quem é ele. Eu nunca ouvi.
Eu nunca ouvi, agora como é que eu vou saber quem é Ele? Oh Senhor, abre os meus olhos para ver quem é Ele, Senhor. Senhor, abre os meus olhos. Mas sabem, Zaqueu não sabia quem era Ele. Mas Jesus sabia quem era Zaqueu. E Zaqueu ele só queria saber quem era Jesus. Mas Jesus ele vai a passar, para mesmo debaixo da figueira, olha para cima, Zaqueu! Olha, mas ele conhece-me, afinal. Ele conhece-me. Mas de onde é que este homem me conhece? Sabem, Deus conhece-te. Eu não sei como é que foi a tua semana. Não sei as lágrimas que tu verteste esta semana. Não sei qual é o problema que tu estás a passar. Mas uma coisa eu sei. É que Jesus, Ele conhece-te mais do que ninguém. Jesus, Ele conhece-te. E Ele tem algo importante para ti. Amém? Não te desesperes. Jesus sabe, Ele conhece o teu sofrimento. Louvado seja Deus. E Deus, Ele está-se a preparar para fazer algo grande na tua vida. Amém? Não desanimes. Ezequiel diz, Jesus conhece-me. Estava uma grande multidão à volta de Jesus. Jesus olha para cima. Automaticamente quem olha para cima, a multidão toda. E Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. Ou seja, Zaqueu, não és tu que queres, sou eu que quero. Não és tu que tens, sou eu que tenho. Não és tu que queres, Zaqueu, sou eu que quero, eu, Jesus. Não és tu que fazes, sou eu que faço, Zaqueu. Aliás, Zaqueu, a casa é tua, mas quem a controla, sou eu que controlo a tua casa e a tua família. Louvado seja Deus. E Jesus estava a dizer a Zaqueu, olha Zaqueu, para tu me veres, tu subiste. Zaqueu, tu para me veres, tu subiste. Mas agora para ir para a tua casa, desce. Zaqueu, para tu me veres, tu subiste. Ótimo. Mas para seres meu amigo, desce. Zaqueu. Zaqueu, para tu me veres, tu subiste. Mas para ter comunhão contigo, desce, Zaqueu. Zaqueu, tu para me veres, tu subiste, mas para ter intimidade contigo, Zaqueu, desce. Louvado seja Deus. Zaqueu, tu para me veres, tu subiste, mas para eu abençoar a tua casa e a tua família, desce, Zaqueu. Escuta, irmãos, para seres um grande pregador, estuda. Estuda. Mas para teres uma palavra com unção, desce. Para estares no louvor, para estar no louvor, trabalha o teu ouvido, trabalha a tua voz. Mas para que o louvor ele possa fluir pelo Espírito Santo, tu tens de descer. Tu para veres a igreja cheia, faz evangelismo. Mas para ganhares nem que seja só uma alma, desce. Desce. Porque se tu desceres, Cristo ele vai contigo. Cristo ele vai contigo. Desce. Louvado seja Deus. Zaqueu só queria ver Jesus. E sabem, o melhor da história é que Zaqueu ao querer ver só quem era Jesus, acabou por levar para casa. Isto é tão bonito, não é? Eu estou mesmo a ver Zaqueu a entrar com Jesus na casa dele. Maria, vê só quem é que eu trouxe para casa. Quem é Zaqueu? É o meu mais recente amigo, Jesus Cristo de Nazaré. Mas tu conheceste-o aonde? Olha, aí é que está, é que não fui eu que o conheci, ele é que me encontrou. Louvado seja Deus. Ele já me conhecia desde o ventre da minha mãe. Deus conhece-te, meu irmão e minha irmã. Deus conhece-te como mais ninguém. Isso é que ele desce depressa. E quando ele desce depressa, quem é que se manifestou? É a multidão. Graças a Deus nós não temos aqui murmuradores, irmãos. Mas de certeza que houve lá alguém. É por isto que a nossa igreja não anda para a frente. Conheceu hoje o baixinho, conheceu hoje o pequeninito e já vai para casa com ela.
Vejam só, eu ando com Jesus há uma data de tempo. Estou na igreja todos os dias. Dou os meus dízimos. Chega aqui o baixinho. Já vai para casa com ele. Olha, irmãos, para Jesus não conta o tempo em que estamos com ele. A verdade é essa. Faça aquilo que tu faças ou não faças. Para Jesus isso não conta. O que conta é a qualidade do coração com que tu buscas a Jesus Cristo. E este era o top secret do Ezequiel. Ezequiel tinha um coração humilde, com muita sinceridade. E Jesus, irmãos, ele procura aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E isso é o mais importante para Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e eu termino aqui a minha mensagem. E a minha oração esta manhã para vocês é que Jesus era um homem pequeno, mas ele, ao mesmo tempo, era um homem muito grande, com um coração enorme. Que Jesus nos possa dar um coração igual a este homem, coração humilde, mas que com uma ânsia total de querer ver quem é Jesus, de estar perto de Jesus. Amém, irmãos? É esta a minha oração para vocês. Deus vos abençoe grandemente. Muito obrigada por tudo e mais por mais uma oportunidade que vocês me têm dado. Amém. Obrigada, Gerson. Amém. Deus é bom, amém, irmãos? Eu não sei se os irmãos ficaram tocados ou não com esta palavra, mas eu creio que Deus quer falar aqui connosco esta manhã. Amém? Às vezes nós precisamos descer para ver Jesus. Eu reti muito isso enquanto estava a ouvir. Vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos adorar ao Senhor. Vamos refletir naquilo que nós tivemos a ouvir esta manhã, irmãos. Talvez Deus queira falar contigo, não deixe que nada, nem ninguém possa retirar agora o pensamento em Jesus Cristo. Aquele que pode transformar a tua vida, aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Ele quer que tu deixes para te encontrar com Ele. Aleluia. Ele quer entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração. Mas tu tens que deixar que Ele entre. Aleluia. Tu tens que descer. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, meu desejo é te esta manhã de coração te adorar com tudo que há em mim, te dou só para ti, somente a ti, Jesus. Te dou meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar. Tua vontade em mim. Se esta é a tua oração esta manhã, então diz ao Senhor: faz a tua vontade em mim, Senhor. Faz a tua vontade. Eu reconheço que tu és o Senhor dos senhores,
o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. Faz a tua vontade, Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus. Senhor, Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar com tudo que há em mim. Te dou louvor, minha adoração é só para ti, somente para ti, Jesus. Te dou meu coração, te dou meu coração e todo meu ser, Senhor. Pra ti quero viver, todo meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo meu ser. Glória a ti, Senhor. Pra ti quero viver, todo meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Irmãos, nada disto faz sentido se nós estivermos a cantar só da boca para fora, irmãos. Nada disto faz sentido, irmãos, se nós não realmente virmos Jesus na nossa vida, irmãos. Nada disto faz sentido se nós não realmente deixarmos Jesus entrar na nossa vida. Nada disto faz sentido, irmãos. Nós já estivemos aqui a cantar que Ele é digno, que Ele é digno de todo o louvor, que o seu nome é digno de toda a adoração. Nós já estivemos aqui a cantar que queremos a sua glória aqui na terra, mas nada disto faz sentido se nós não deixarmos entrar e cantarmos realmente de coração. Te dou meu coração, Senhor. Te dou toda a minha vida, Senhor. Te dou a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, Senhor. Tudo está nas tuas mãos, Deus. Nada disto faz sentido se nós não entregarmos àquele que realmente pode fazer alguma coisa na tua vida. Aleluia! E vamos cantar isso esta manhã. Te dou meu coração. Mas se tu estiveres realmente a sentir isso, aleluia. Te dou meu coração e todo meu ser. Aleluia, glória a ti, Senhor. Te dou meu coração e todo meu ser. Glória a ti, Senhor. Te dou meu coração e todo meu ser. Te dou meu coração e todo meu ser. Aleluia, glória a ti, Senhor. Te dou meu coração, todo meu ser. Pra ti quero viver, todo meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo meu ser. Quero viver, todo meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim, faz tua vontade em
faz tua vontade em mim. Aleluia, faz tua vontade em mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Uma igreja vitoriosa é aquela que deixa o Senhor fazer a sua vontade. Amém, Deus. Obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Por cada família que cada um que está aqui representa, Senhor. Devíamos agora colocar no Teu altar, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Pai, das suas famílias, Senhor. Queremos relembrar, Senhor, a cada um dos assuntos, Senhor, que estão a ser colocados na caixinha das orações, Pai. Senhor, ouve as nossas orações, Pai. Consola os corações de quem está aflito, Senhor. Acalma, Pai, é isso que te pedimos, Senhor. Continua a controlar as nossas vidas como tens feito, Senhor. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a confiar, Senhor, naquilo que Tu tens para as nossas vidas, acima de tudo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a manter o nosso olhar em Ti, Senhor, e não nos homens, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo louvor, pela palavra, Senhor. Obrigado pelos abraços e pelos beijinhos, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo, Senhor. Por aquilo que Tu tens para o nosso futuro, Senhor, e pelo nosso passado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigada, Deus. É isso que nós queremos Te dizer, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Deus. Coloca agora no Teu altar cada vida, Deus. Amém, Deus. Amém, amém e amém, Deus. Obrigada, Senhor. Amém, igreja. Podem ficar sentados. Nós vamos falar de alguns anúncios que nós temos. Próximo fim de semana não vai haver celebração aqui. Nós vamos estar todos no Instituto Bíblico. Por isso, aqueles que infelizmente não podem ir, por algum motivo, quero relembrar que não vamos mesmo ter a igreja aberta, está bem? Não vai cá estar ninguém. Por isso, domingo não temos mesmo celebração. Quem ainda não se inscreveu e quer ir, por favor, venha falar comigo. Eu vou estar ali na zona da saída. Para eu poder ter isto tudo organizado. Se por algum motivo não tiver boleia e esse for o problema, a dificuldade, não se preocupem, nós temos a nossa carrinha, já nos foi colocada a oferta de mais 2 carrinhas para levarmos pessoas, já tivemos irmãos que disponibilizaram os carros, portanto que esse não seja o impedimento, está bem? E mesmo assim, se houver algum assunto, venham falar comigo e venham explicar, pode ser que nós possamos ter essa solução à mesma, está bem, irmãos? A carrinha vai estar aqui às 9h30 e os carros das pessoas que não souberem ir para lá, nós vamos estar aqui à porta às 9h30 para nos juntarmos todos, para podermos irmos todos juntos para lá. No máximo 9h40 nós queríamos estar a sair, está bem? Porque ainda é um bocadinho longe, temos que ir devagar e depois vamos chegar lá e vamos preparar tudo para os batismos. Os batismos vão ser mais ou menos às 10h30, vamos começar com a apresentação, com louvor, com agradecimento pelas aquelas vidas que vão cumprir um mandamento, não é? Vamos orar por eles, acima de tudo, porque isto é algo muito importante. São adolescentes e estão ali mesmo fincados, alguns deles. E outra é uma pessoa que cresceu comigo e é uma alegria muito grande eu poder vê-la a ser batizada na nossa igreja. Por isso vamos orar por eles. Mais ou menos às 11 mesmo serão então a descida às águas. Por isso, quem for daqui diretamente para lá vai saber, mais ou menos 10h30, 11 horas, é mesmo a hora máxima para estar lá, está bem? Quem quiser vir cá ter, 9h30, que é para podermos nos juntar, organizar entre os carros e seguir às 9h40, está bem? Pronto, esse é o primeiro anúncio. Não sei o que aconteceu. Temos o da tribo. Esta sexta-feira vamos ter o nosso jantar especial da tribo. Vai ser um jantar muito especial. É surpresa o que é que nós vamos fazer. Posso apenas dizer que é pizza. Portanto, aos jovens que ainda não se inscreveram, mandem-me mensagem, digam-me alguma coisa para eu vos poder pôr na nossa lista. Se tiverem algum amigo que queira vir, digam-me também. Algo há para todos. Está bem? São todos muito bem-vindos. A partir das 8h30, cá vamos todos jantar pizza e muito mais. Está bem? Está aqui, exatamente. Inscrevam-se. Pronto, pois é o Clube do Jota. Hoje foi a nossa festa de despedida. Eles estão lá fora ainda a brincar. Nós vamos entrar de férias. Continuará
aberto, mas não com as aulas, não é? Como eles já entraram todos de férias, quase todos, nós vamos também cumprir o horário, o calendário letivo, vamos entrar de férias, mas vamos ter a mesma lá fora, vamos estar com eles, vamos orar. Hoje aqueceu o coração ouvi-los orar, não é? Com tanto fervor. Pelo ano que tiveram, pela família, pela comida, tiveram a agradecer por essas coisas todas, pela luz, pela água. É verdade, quando eles dizem, não tenho nada para agradecer, eu tens luz em casa e tens água, há muitos que não têm. E eles ficam a olhar, mas eles aprendem. E é assim, portanto a gente tem que dar graças por tudo, até para aquilo que a gente acha que é garantido. E hoje foi isso. Mas nós vamos estar à mesma, vamos brincar com eles, vamos sempre ter um tempo especial. Portanto, podem continuar a trazer as crianças que elas ficam connosco à mesma. Não vão estar nas classes com aquele rigor que eles costumam ter, está bem? Mas vamos continuar. Julho e agosto vai ser colónia de férias, vá. Pronto. Relembrar que a nossa rede continua em oração. Continuamos a orar pelos assuntos que são colocados. Peço aos irmãos que também orem. Temos tido muitos assuntos especificamente ligados à pouca vontade de viver. Pessoas que têm filhos, que têm amigos, que estão com pouca vontade de viver, acham que o tempo deles já terminou ou que já não têm razão nenhuma. Vamos orar, irmãos. Não precisamos dizer nomes, as pessoas sabem, mas vamos orar e vamos continuar a interceder, porque para mim eles às vezes eu olho e digo, são crianças, mas são crianças que estão a ser atacadas diretamente. Portanto, a nossa rede está a orar por pessoas específicas. E eu peço-vos que orem então por aquelas pessoas que estão a ser colocadas nos nossos corações. Orem por estas vidas, por estes jovens. Muitos deles são jovens mesmo, adolescentes. Ainda hoje foi-me falado mais um. Orem, irmãos, orem, porque são eles que um dia vão assumir o nosso lugar e eles estão a ser atacados fortemente. Portanto, peço-vos que, não digo que sejam juntos todos lá, mas no vosso momento orem pelos assuntos que são colocados na rede e por aquelas vidas, porque são todas importantes para Deus. Pronto. Também se houver um motivo de gratidão, já sabem, coloquem na caixinha, é sempre bom a gente ver que Deus respondeu e há alguém que está com a oração respondida, não é? É um alívio. Pronto, isso é o nosso paz. Quero agradecer a todos que têm trazido as coisinhas. Continuamos a precisar sempre, não é? Porque infelizmente cada vez a situação está mais complicada. Portanto, este cartaz está lá fora. Há uns papéis aí se precisarem. Alguma dúvida que tenham também podem me ligar ou mandar mensagem e perguntar o que é preciso mais. Susana diz-me, a gente faz cabazes mensalmente. Portanto, se puderem ajudar, nem que seja com um pacote de bolachas. É bênção para a vida de alguém, está bem? Pronto, acho que é só. O nosso MBWay, se quiserem, é este. E sigam-nos nas nossas redes sociais. Pronto, é só. Agora vamos aproveitar, vamos terminar, vamos levantar as nossas ofertas. Alguém que precisa então, no final, depois de cantarmos, eu estou lá fora, podem ir ter comigo, está bem? Pronto. Se eu não falar com toda a gente, uma boa semana. Amém. Então vamos celebrar esta manhã, amém? E não vamos voltar para casa como viemos, pois não, vamos voltar alegres, amém? Vamos voltar alegres e vamos adorar ao Senhor, amém? Vamos cantar a primeira música que cantámos. Se os irmãos quiserem acompanhar com as vossas palmas. Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus, canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Glorioso Deus, aleluia! Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus, canto meu amor por ti, Jesus, somente a ti, grande Salvador, grande Salvador.
ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, 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 tu és santo. aleluia, glória a ti, Senhor. Tu és santo, Deus. Nós te adoramos, Senhor, aleluia. Faça esta declaração esta manhã. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo. Mais uma vez, eu te adoro. Eu te adoro, Jesus, aleluia. Eu te amo, Senhor. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, 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 tu és santo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Uma boa semana para os irmãos. Amém. E abençoada. Glória a Deus.